Deixa eu começar de novo, então. Pessoal, nós vamos lá, capítulo 3, território brasileiro. Extensão territorial do Brasil, faz divisa com quase todos os países da América do Sul. Só não faz com o Chile e o Equador. Não esqueçam disso. Então, o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial, né, do mundo, e apresenta uma complexa organização do seu espaço geográfico. Nós temos aqui, eu trouxe uma imagem do território brasileiro, uma animação, né, uma imagem artística, né, representando o território brasileiro com seus pontos turísticos, seus principais pontos turísticos, tá? Ilha de Fernando de Noronha, e aqui é a extensão territorial do Brasil, certo? Então, só para conceituar, o território ele está associado à ocupação, à propriedade e à influência que exerce em determinado espaço, ou seja, refere-se ao domínio de parte do espaço geográfico por um indivíduo, um grupo ou uma instituição. Então, isso que é um território, tá? No espaço geográfico brasileiro, nós temos o quê? Nós temos um grupo de pessoas de 210 milhões de habitantes, onde temos uma instituição, que é o governo federal, que toma conta, que domina toda essa parte do espaço geográfico, tá? Do espaço territorial brasileiro, certo? Então, a gente tem um representante que ele é escolhido pelo povo, tá? Para representar todo o território brasileiro. Território brasileiro, extensão e limites. Daí nós temos ali ó, os 5 países mais extensos do mundo, tá? Que são eles: Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. Brasil ali em quinto lugar. Mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós temos ali a extensão territorial do Brasil. É muita terra, né, gente? É muita coisa. Pronto, nas continhas que você pode usar a calculadora? As contas vocês vão poder usar a calculadora sim, tá? Aí nós temos os pontos extremos do nosso país, que são eles de leste a oeste, né? Ponta de Seixas, leste, Serra da Contamana, oeste, norte, Monte Caburaí e Arroio Chuí, lá no Rio Grande do Sul, onde que é o extremo sul. São os 4 pontos, né, que fazem ali os extremos do nosso país, os 4 pontos mais distantes um do outro, tá? São os extremos. Então, esses 4 pontos representam ali os extremos que temos no Brasil: leste, oeste, norte e sul. São esses 4 pontos. Se eu perguntar isso na prova, vocês têm que saber também, tá? E aqui eu trouxe a localização do nosso país, tá? Observem. Deixa eu onde nós temos aqui meridiano de Greenwich, tá? Então, o nosso país ele está onde? Ele se localiza no hemisfério ocidental, certo? Ele está a oeste, hemisfério ocidental, e nós temos aqui a linha do Equador, aonde que faz parte ali que divide hemisfério sul e hemisfério norte. Temos a linha do Equador que passa aqui e vai dividir o planisfério, hemisfério norte e hemisfério sul, hemisfério ocidental, hemisfério oriental. Então, nós temos aqui, o Brasil, ele fica no hemisfério, totalmente no hemisfério ocidental, já 93% do território brasileiro está localizado no hemisfério sul e apenas 3% no hemisfério norte, tá? Então, nós temos também essa diferença, ok? A gente tem que saber que o Brasil, uma pequena porcentagem do Brasil, está no hemisfério norte. E a maior parte, 93% do continente brasileiro, da extensão territorial brasileira, está no hemisfério sul, ok? Temos que saber essa diferença. Observa ali também
que nós temos aqui, observem bem o mapa, ó, nós temos aqui os países também que fazem ali fronteira com o Brasil e os que não fazem fronteira com o Brasil. Vocês não esqueçam disso. Chile e Equador, tá? Eu vou colocar na prova essa questão, tá bom? Então, observem bem, hemisfério ocidental, ocidente, oeste, 93% do Brasil está no hemisfério sul, 7% encontra-se no hemisfério norte. Essa é a localização do Brasil no mundo, ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Então tá bom. Se quiserem ir acompanhando, nós estamos lá na página 345. Tá? Aí o Brasil ele possui uma extensa fronteira terrestre e também banhada pelo Oceano Atlântico, tá? Marítima. Aonde que nós temos fronteira terrestre 16.795 quilômetros, tá? E fronteira marítima, né, com o Oceano Atlântico, 10.806 quilômetros. São as duas fronteiras do Brasil. Marítima, ela pertence ali ao litoral brasileiro, né? Que tem mais de 10.000 quilômetros, então nós temos ali mais de 10.000 quilômetros de praias, tá? Porém, a maior parte da fronteira do Brasil, nós temos que saber que ela é por fronteira terrestre, tá? Então, por isso que nós temos ali, aqui no Paraná, que nós temos acesso ao Paraguai, Cidade del Este e Salto del Guairá, são as duas cidades ali que a gente tem acesso pelo Paraguai, tá? Uma que a gente passa Guaíra ali, Salto del Guairá, Cidade de Leste, Foz do Iguaçu. São as duas cidades ali da fronteira que fazem ali divisa, que a gente tem acesso com o Paraguai, ok? Aí nós tínhamos as atividades que vocês fizeram, né? Os 4 pontos lá. Página 346, 1 e 2, 347 também foi feita atividade 1 e 2. Estudam, o que eu ia falar para vocês? Estudem em cima das atividades também, porque ajuda. Lembrando que eu vou escolher uma atividade da apostila e vou colocar na prova, tá? Uma atividade vai ser igualzinho na apostila, para eu saber se vocês fizeram ou não, certo? Aí nós temos a ocupação do território brasileiro. Vocês fizeram até ali da... Ah, tá. Teve uma parte que eu não fiz os slides, que foi do território, a representação e análise das escalas. Lá da página 348. Observe o que é a escala. A escala ela vai informar a proporção reduzida, né, da representação que está reduzida em relação à realidade, certo? Ou seja, nós, através da escala, nós vamos estar representando uma determinada área e daí nós vamos usar a escala para diminuir a realidade para o imaginário, certo? Então, lá que nem nós temos o mapa, município de Belém do Pará. Observem lá na página 348. Quero ver todo mundo olhando a página 348. Lá na página 348, vai ter o quê? Vamos ter a representação, tá? Do município de Belém, estado do Pará, e na página 349, Pará e demais estados brasileiros e o Brasil e países no mundo. Quando a gente trabalha a escala, a gente trabalha ali em questão numérica, a gente trabalha em contas, certo? Aí o que nós temos aqui? Nós temos o município de Belém, a representação do município de Belém. Qual que vai ser a escala que tem a representação do município de Belém? Qual que é a escala? 1 centímetro, 40 quilômetros. Isso, a cada 1 centímetro do mapa ele é representado por 40 quilômetros. Muito bem, Breno. Então aqui essa é uma escala onde nós vamos ter ali mais detalhes, né? Nós vamos ver ali as divisões intermunicipais, né? Os limites municipais, e Belém, que é a capital do estado, certo? Então nós temos aqui o
município de Belém. Na figura ao lado, nós temos o estado do Pará. Como que vai estar representado ali no estado do Pará? Qual que é a escala? A cada 1 centímetro, 180 quilômetros. Muito bem, a cada 1 centímetro nós temos 180 quilômetros representados, tá? Então ali a gente já consegue ver o Pará e o limite com alguns estados brasileiros e fronteira também ali com países. Aí nós temos o Pará e os demais estados brasileiros. Como que vai estar a escala? A cada 1 centímetro, 630 quilômetros. Muito bem, Letícia. A cada 1 centímetro representado aqui no Pará e demais estados brasileiros, nós vamos ter ali a 630 quilômetros na realidade. Tá? Então, nós temos essa proporção, certo? E o último, Brasil e países do mundo, como que vai estar? A cada 1 Cada centímetro, 3.410 quilômetros e 2 centímetros, 6.820. Muito bem, então a cada 1 centímetro, 3.410 quilômetros, ou se você fazer de 2 em 2 centímetros, 6.820 quilômetros. Na escala, eu vou fazer uma questãozinha só, tá? Para avaliação, uma questão de escala, deixa eu até anotar para eu não esquecer. Vai ser em base no que está aqui. Posso pegar outro estado, pode ser que não pegue o Pará, tá? Eu pegue outro estado. Mas a representação de escala vai ser bem tranquilo, tá, gente? Não se preocupem. Tá? É uma prova fácil? Ou vai dizer que não é aquela lá que você passou no primeiro bimestre? Vai ser no mesmo estilo, gente. Professor, e para calcular a escala? Para calcular a escala, a gente faz o seguinte. É verdade, né? Como a gente vai estar no computador, não tem como. Eu vou fazer o probleminha, então, vou bolar um probleminha, aí eu vou fazer o seguinte, tipo uma questão. Vou colocar o mapa, tá? Para representar o mapa do que a gente vai estar trabalhando, tá? E vou fazer um probleminha. A escala do... Vou colocar lá algumas cidades, aí eu coloco a distância entre as cidades e vocês fazem a escala, tá? Qual que é a realidade? Aí eu vou dar as opções para vocês assinalarem, tá bom? Tipo, como que calcula? Que nem, nós temos lá a distância, a escala do Brasil, a cada centímetros representa 630 quilômetros. Sabendo que a distância norte-sul, leste-oeste, desculpa, é de 4 centímetros a representação no mapa, quantos quilômetros foram representados da realidade para o mapa? Daí vocês vão pegar 4 vezes 630 vai dar a quilometragem real, certo? Lembraram? É tipo, de Guarajá até Caiapó, 4 centímetros da escala. A gente multiplica para dar a distância real? Isso, para dar distância real. Ok. Que nem 4 centímetros, representação no mapa. Quantos centímetros foi? A cada 4 centímetros está sendo Você já vai representado... deixar o centímetro. Já. Você já vai deixar o centímetro só pra gente calcular depois sozinho, né? Isso mesmo, eu já vou deixar os centímetros tudo certinho, é só para fazer o cálculo. Como a gente não está ali, vocês não vão ter o papel para medir com a régua, se a gente tivesse em sala de aula, na escola, aí eu não precisaria dar para vocês os centímetros, tá? Mas como a gente não tem esses centímetros, aí eu dou para vocês os centímetros e vocês fazem o cálculo, ok? Bem tranquilo, vai ser uma questão só, tá? Para não ficar muito maçante, que é bastante conteúdo, certo? Questão de escala, pessoal. Tranquilo para vocês, entenderam? Pedro, acorda, Pedro. Ô, prof, eu vou desligar a câmera porque eu estou no banheiro, tá? Tá. Então, a questão de escala, tranquilo para vocês? Alguma dúvida? Estão me ouvindo? Professor, Oi. para calcular a escala, já que a gente não vai fazer com a régua,
Eu vou deixar Então, você disse as pra passar distâncias o já. centímetro. Tá, Eu vou passar o centímetro e vou passar a escala. Aí vocês vão colocar, Tá. daí assim, no probleminha eu só vou colocar os centímetros. Aí vocês vão ter que observar a escala do mapa para fazer a conta, tá bom? tá bom. Beleza? Aí vocês fazem a continha, daí eu vou deixar as opções lá para vocês assinalar a opção correta. Levanta, meu amigo Pedro. Acorda, menino. Aí, fazem a continha, vai ter as respostas, vocês veem a resposta correta e assina lá, beleza? Tranquilo a parte de escala? Alguma dúvida? Não? Então tá bom, vamos seguindo. Aí nós temos a ocupação do território nacional. Aí nós entramos em ocupação do território brasileiro, né? Que ele começa lá no período do século XVI, com o desembarque dos portugueses aqui nas terras que se tornariam o território brasileiro. Então, lá no período do século XVI, nós temos a chegada dos portugueses. Aí os portugueses chegam aqui no território brasileiro e eles se deparam com quem? Com os indígenas, certo? Que são os povos nativos aqui da nossa região. Então, os portugueses, eles chegam, né? No século XVI. Do século XVI ao século XIX, nós temos ali a organização do território brasileiro. Por quê? Porque, primeiramente, nós tínhamos um tratado com a Espanha, tá? Do território brasileiro, da ocupação, né? O Tratado de Tordesilhas. Esse tratado, ele ficou durando só por um período, por quê? Porque com a necessidade de novas matérias-primas, né? A atividade econômica, então, se expandiu. E como a Espanha ela não estava vindo para o interior do continente, o que aconteceu? Da parte da América do Sul, né, da parte do continente da América do Sul, o que aconteceu? Os portugueses eles começaram a avançar, certo? Tanto é que durante o século XVI, a ocupação portuguesa era o quê? Se deu na faixa litorânea, principalmente ali na região nordeste, né, com a intensa exploração do pau-brasil e a implementação dos engenhos de produção de açúcar, tá? Professor, eu já volto aqui, tem um minutinho, tá bom? Tá. Com os engenhos de cana-de-açúcar, com a produção de cana-de-açúcar. Tudo isso, pau-brasil, cana-de-açúcar, para onde que ia? Tudo para a Europa. E aí a gente tem as primeiras vilas e cidades implantadas aqui, estabelecidas aqui no nosso país, que é o qual? São Vicente, Salvador e Olinda, tá? Já no século XVII, olha como que já temos um avanço. Já aqui no século XVI, nós temos o Tratado de Tordesilhas. No século XVII, nós temos ali um avanço para o interior do nosso país, né? Então, nós temos a atividade econômica, ela já aumenta, tá? Nós temos o aumento das atividades econômicas, onde a gente começa a ter ali as drogas do sertão e o ouro, tá? A exploração ali, a mineração do ouro, né? A exploração do ouro e das drogas do sertão. As drogas do sertão, na região norte do país. O que eram as drogas do sertão? Cacau, canela, castanha, cravo, pimenta, entre urucum, entre outras atividades extrativas, né? Então, no século XVI foi marcado pela expansão das áreas para o interior da colônia. Então, nós temos ali a quebra do acordo com o Tratado de Tordesilhas e a interiorização do nosso país, tá? Continua a cana-de-açúcar. Para o Brasil aqui já nós não temos mais a exploração, porque no século XVI foram explorados já o pau-brasil nessa época, e com essas áreas onde que nós tivemos a abertura de terras, foi implementada a cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar. Então, a gente continua ali, cada vez áreas maiores com o cultivo da cana-de-açúcar, e a pecuária também a gente começa a ter uma maior visibilidade na pecuária. E a região amazônica passou a ser ocupada e explorada, né? Explorando as drogas do sertão, certo? Essa parte é muito legal. Aí nós temos o século XVIII. No século XVIII, pessoal,
o que que acontece? Século XVIII a gente já tem um novo tratado, né, um novo acordo com a Espanha, que é o Tratado de Madrid. Então, daí já chegamos ali quase na extensão territorial do nosso país, nós chegamos já no que temos hoje, praticamente. Tá? Alguns estados foram colocados depois, porque o Brasil daí comprou terras, fez trocas, então daí nós temos a junção de outros estados, principalmente do Acre, tá? A gente ali na história, né, das conquistas do Brasil. Aí nós temos ali a atividade mineradora no início do século XVIII, principalmente ali pelas descobertas das drogas do sertão, pelas descobertas ali do ouro e diamante. Então vocês observam que a gente tem aqui na região centro-oeste, principalmente Goiás e Mato Grosso, nós temos o quê? Uma grande área de mineração. A retirada ali de ouro e diamantes. Para onde que foi esse ouro e diamante? Alguém sabe me responder? Um ponto quem responder certo. Europa. Que local da Europa, Portugal. principalmente? Portugal. Portugal, muito Muito bem. Portugal levou todo o nosso ouro, né? E deixou nós sem nada. Por isso que hoje nós estamos do jeito que estamos. Se o ouro tivesse ficado no Brasil, claro que estaríamos numa condição muito melhor do que nós estamos hoje, certo? E no século XIX, né, o Brasil se torna independente, tá? E continuamos ali, como as principais atividades econômicas, a matéria-prima, né? Setor primário, agricultura, né? Que era o que era o principal produto brasileiro? O café. Que o café era o principal produto brasileiro e a cultura de algodão na Caatinga. Então, nós tínhamos a cultura do algodão e o café, que eram as principais atividades na agricultura. E nós tivemos ali a introdução, né, da exploração da borracha na Amazônia, que também se fortalece nesse século, tá? E durante esse processo, nós tivemos o quê? Uma integração em várias partes do território, fortalecimento. O Brasil daí ele começa a se fortalecer em todos os territórios, né? Todas as regiões. Ele começa ali a ter mais atividades desenvolvidas. Ok? Nesse período, gente, no século XIX, o Brasil ele inicia ali as suas primeiras, as principais atividades econômicas, né, da agricultura, ele começa a se desenvolver, que nem a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela está no Brasil desde o Brasil colônia, desde 1500, né? A gente tem a implementação da cana-de-açúcar e até hoje nós temos a importância. Daí nós temos ali os estudos que mostraram que nós conseguimos fazer da cana-de-açúcar o álcool. O álcool como combustível, o etanol, né? Como combustível para podermos nos locomover, tá? E o que aconteceu, Brenda, que você está falando? Que eu estou vendo aqui aparecendo na gravação, gesticulando, tá? Então nós temos ali várias atividades, né? Tanto na extração do ouro, diamantes, no extrativismo das drogas do sertão, foram muito importantes para a construção do Brasil, ok? E aí a gente tem os povos, né? Os principais povos do Brasil, que eram os indígenas na época, certo? E de acordo com a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, em 1500 havia entre 1 e 10 milhões de indígenas divididos em 1000 povos, tá? Então eram vários povos, que nem eu trouxe aqui na imagem para mostrar para vocês, vários povos, hoje ainda existem, né? Alguns povos indígenas, menos do que tinha antes, tá? Porém, ainda existem e eles têm ali suas peculiaridades, cada um tem sua diferença. E outra coisa que eu queria lembrar para vocês, que lá no período da colonização, no século XVI, muitos indígenas que habitavam as partes litorâneas, eles acabaram fazendo o quê? Migrando, saindo aqui. Oi? Se mudando. Isso, saindo aqui do litoral brasileiro e avançando principalmente para as áreas da região amazônica. Por isso que hoje nós temos uma grande concentração
de indígenas, de terras indígenas na região amazônica, devido a esse processo que eles estavam fugindo dos portugueses quando chegaram ao Brasil. Aqueles que conseguiram fugir foram principalmente ali para essas áreas da região norte, tá? Eles fugiram para a região norte, por quê? Para fugirem ali de serem escravizados pelos portugueses. Alguns não conseguiram fugir, daí ficaram nessa região, mas uma grande parte da população indígena no Brasil, eles conseguiram avançar, principalmente aqui para a região norte, tá? Ok? Por isso que hoje nós temos a maior população indígena, ela se encontra na região norte do nosso país. Dali são processos históricos, né, que aconteceu no nosso país, né, devido ali ao início da colonização. E hoje, né, segundo o IBGE, a população aproximadamente de indígenas é de 818 mil pessoas, né? 818 mil indígenas. Não chega nem a 1 milhão de povos indígenas aqui no Brasil. Certo? Uma pequena porcentagem da população brasileira. Chega ali, apresenta mais ou menos 0,4% da população brasileira. Tá? Essa questão que nós respondemos, né, na aula, com base nos mapas da página 350 e 351, quais produtos da floresta e produtos agrícolas passaram a ser explorados no cultivo da transição século XVII para o século XIX. Então, nós temos ali século XVII para o século XIX, nós tivemos lá a borracha, né? Nós tivemos o diamante, algodão, café, mate, cacau e fumo. Oi? Pode falar. Não, é que eu tava testando o negócio pra ver se eu ouvi. Ah, tá. Porque no celular tava desligado. Entendi. Então, gente, nós temos aqui a borracha, diamante, algodão, café, mate, cacau e fumo, que foram os produtos ali que não tinham no século XVII, que passaram a ter no século XIX, né? Além, né, dos que já possuíam, que era cana-de-açúcar, pecuária, drogas do sertão e o ouro. Vocês fizeram a atividade, a formação territorial do Brasil. Hoje à tarde eu vou corrigir essa atividade, tá? Da formação territorial do Brasil. E, para finalizar essa primeira parte da nossa revisão, eu vou trabalhar com vocês a organização do espaço brasileiro, né, na atualidade. No século XX, se intensificou ali o processo de urbanização e industrialização do nosso país. Tá? Então, é nesse período que nós temos ali a entrada das atividades, das primeiras indústrias, né, no nosso país, tá? Das principais indústrias do nosso país, principalmente ali no período da Era Vargas, na era do período do governo de Getúlio Vargas, que era um governo populista e que ele abriu ali o mercado brasileiro para a entrada de multinacionais. Então, nesse período, nós temos a expansão da atividade industrial, tá? Nós temos também a modernização do campo, do século XX, que a modernização no campo, como com as máquinas trabalhando no campo, acontece o quê? O êxodo rural, a saída da população da área rural e partindo para a urbana. Nesse período, acontece dois problemas. Tá? Quais são eles? A falta de planejamento das grandes cidades, os grandes centros, principalmente ali São Paulo e Rio de Janeiro, que eram os principais centros industriais do país, tá? Ali no século XX. Muita população saindo da região Nordeste, vindo para o Sudeste. O que aconteceu? Falta de planejamento, uma população sem qualificação, tá? Para trabalhar em indústrias, não sabiam mexer na indústria, né? Então, o que houve? Houve ali a favelização, a construção das favelas, tá? Então, ali no século XX, a gente tem um número muito grande do início ali das grandes favelas que nós temos hoje. E também nós temos o quê? A construção de Brasília. A construção de Brasília é um marco muito importante para o Brasil, por quê? Porque Brasília, no centro do nosso país,
nós temos uma questão que vai interligar todas as regiões. Antes, Brasília ficava no Rio de Janeiro, no litoral. Da região norte para os governantes irem até Rio de Janeiro, gastaria mais e ficaria mais distante para irem atrás de recursos. Já em Brasília, no Distrito Federal, no centro do Brasil, vai aproximar a região norte da capital federal até a região nordeste da capital federal. Então, vai reaproximar a capital federal de todos os estados brasileiros, né? Porque Brasília fica praticamente bem no centro do nosso país, certo? Então, essa é a importância da construção de Brasília no ano de 1950, além de integrar, né, todas as regiões. Nós temos aí a ampliação das rodovias, observem aqui o mapa, né, integração, organização do espaço geográfico brasileiro. Aí nós temos a ampliação das vias rodoviárias, a integração das regiões, tá? É um dos marcos importantes, onde a indústria ela passa a ficar mais próximo das rodovias. A modernização, a industrialização também na região nordeste e a modernização, né, ali das fronteiras agrícolas. São marcos importantes para a economia brasileira e que nós estaremos vendo a partir de amanhã, tá? Sobre as atividades econômicas brasileiras, fazendo ali o fim da nossa revisão. Ok, pessoal? Alguma questão até aqui? Alguma dúvida? Oi? Pode falar. Dúvidas? Hoje nós estudamos até a página 353. Mas vai até a da prova, A prova vai até a página 367. Da página... Eu vou postar para vocês de novo. Página 342 a 367. Beleza, meu povo? Até amanhã a gente vai finalizar ali com a explicação da revisão, ok? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, Ingrid. Tchau, tchau, gente. Se cuidem. Eu vou salvar seu nome assim. Então tá bom.